Você sabia que o presidente Nayib Bukele, de El Salvador, incluiu uma política para presidiários trabalhar em obras públicas e já são mais de 40% dos presos do país que estão trabalhando? Isso não é uma reforma no sistema penal, mas uma estratégia que mistura segurança, economia e até diplomacia. E olha, tem muita coisa por detrás disso, desde críticas sobre direitos humanos até elogios por reduzir a criminalidade. Então, se você ficou curioso para entender como isso aconteceu, fique comigo até o final. E ressaltando que esse vídeo é totalmente informativo. E já logo no começo, deixe qualquer comentário aqui para engajar o vídeo. Então, pegue um café e se acomoda e vamos bater um bate-papo sobre isso. Para começar, precisamos voltar um pouco no tempo. El Salvador era conhecido até pouco tempo atrás como um dos países mais violentos do mundo, dominado por gangues como a MS-13 e Barrio 18. Em 2022, Bukele decretou um regime de exceção, suspendendo direitos básicos para prender mais de 80 mil pessoas, muitas delas sem julgamento. Resultado, a taxa de homicídios caiu drasticamente, mas as prisões ficaram superlotadas e as condições bem complicadas. Daí surge a pergunta: o que fazer com tanta gente presa? Bukele teve uma ideia: transformar os presos em mão de obra para obras públicas. Em 2023, ele lançou um programa onde detentos, exceto assassinos e estupradores, podem reduzir suas penas trabalhando. E esse programa é chamado Zero Ócio. Eles constroem estradas, hospitais, escolas e até produzem uniformes e móveis. Segundo ele, é uma forma de pagar a dívida com a sociedade. Mas como funciona o programa? O programa tem duas frentes. A primeira, reinserção social. Presos por crimes menores, como roubo ou extorsão, podem reduzir suas sentenças, aprendendo habilidades úteis, como construção civil ou agricultura. A ideia é que, ao saírem, tenham uma profissão e não voltem ao crime. A segunda, infraestrutura nacional. Os presos trabalham em projetos que beneficiam comunidades carentes. Por exemplo, já construíram mais de 20 escolas e reformaram estradas em áreas rurais. Bukele diz que isso revitaliza o país enquanto os detentos se redimem. Mas nem tudo é flores. E quem não participa? Quem não participa são assassinos, estupradores e líderes de gangues ficam de fora e são enviados para a mega carcel Secot, uma prisão de segurança máxima com condições extremamente rigorosas. Agora vamos às polêmicas. Organizações de direitos humanos, como a Human Rights Watch, acusam o governo de violar direitos básicos dos presos. Detalhes chocantes como muitos detidos sem julgamentos, denúncias de tortura e condições insalubres, superlotação, mais de 108 mil presos em um sistema feito para 70 mil, e além disso, o trabalho em obras públicas é voluntário ou forçado. Bukele diz que é uma oportunidade, mas críticos argumentam que é um sistema sob regime de exceção. Os presos não têm escolha real, sem falar que a exclusão de certos crimes gera dúvidas. A Organização de Direitos Humanos reforça a ideia de que há sim exclusão para crimes. Eu acho que seria mais fácil eles levarem para a casa deles e cuidar do jeito certo, não é mesmo? E tem mais. Recentemente, Bukele ofereceu aos Estados Unidos importar preços americanos para o Secot, cobrando uma taxa. A proposta foi apoiada por Trump, mas especialistas questionam a legalidade. Afinal, cidadãos americanos não podem ser deportados. Será que El Salvador virou um depósito de preços internacional? Mas o que a população acha? Nas ruas, muitos apoiam Bukele. Afinal, o país saiu de 105 homicídios por 100 mil habitantes em 2015 para índices próximos aos da Europa. Mas há um custo: economia. O programa gera economia para o governo, presos não custam tanto se trabalham, mas a dívida pública de El Salvador ainda é alta, e o FMI pressiona por cortes em saúde e educação. Direitos humanos. Famílias de presos denunciam desaparecimentos e mortes sob custódia. Em 2023, 261 detentos morreram nas prisões, segundo a ONG Cristosal. E os presos que saem? Dados oficiais dizem que a reincidência caiu, mas não há estudos independentes confirmando isso. Será que o trabalho realmente reintegra ou só mascara um sistema punitivo?
perspectivas futuras. O que esperar? Bukele está no seu segundo mandato, apesar da proibição constitucional, e quer exportar seu modelo. Países como Honduras e Guatemala já demonstraram interesse. Por outro lado, a comunidade internacional pressiona por investigações sobre abusos. Mas será que essa política vai durar? Bom, depende. Se continuar reduzindo a criminalidade, se a economia aguentar, El Salvador depende de remessas dos Estados Unidos, que estão caindo, e se a pressão por direitos humanos não forçar por mudanças, são requisitos que vão ser cruciais para ver se essa política vai durar ou não. Então, galera, essa é a história. O presidente Nayib Bukele está implementando uma política de trabalho para os presos em El Salvador com o objetivo de reduzir a criminalidade e melhorar a economia do país. Embora o programa tenha gerado resultados positivos, ele também enfrenta críticas e desafios. Mas eu quero saber de você, o que você acha dessa política? Acha que ela está funcionando bem ou acha que algo poderia ser melhorado? E você acha que poderia também ser implementado aqui no Brasil? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!